nós estamos diante de um seminário que discute a acessibilidade e o desenho universal. O seminário acontece a partir de amanhã no Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, e ele discute a questão da acessibilidade para pessoas que tenham algum tipo de deficiência. É um novo jeito de se olhar a arquitetura, as residências, os apartamentos, os desenhos industriais e residenciais, e nós vamos conversar sobre este tema com a arquiteta Patrícia D'Alessandro, que está na linha para falar com a gente. Patrícia, bom dia. Bom dia. Bem, é um seminário interessante, hein? É uma ideia para nós, que não somos nem arquitetos nem engenheiros, é uma boa nova, este olhar que a arquitetura tem agora às pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu queria que você colocasse aí como é que chega este assunto neste seminário que começa amanhã, hein? A gente resolveu fazer esse seminário principalmente para capacitar os arquitetos e estudantes que estão aí na graduação, para assim que eles se formarem também, ter essa consciência, né, da gente projetar com acessibilidade, mas não é só a gente pensar nos deficientes como cadeirantes, né, a gente tem que pensar em todo tipo de deficiência. Entendo. Inclusive a nossa população que está cada vez mais envelhecendo, então cada vez mais a gente tem pessoas com mobilidade reduzida. Então, a ideia desse seminário, primeiro a gente trouxe palestrantes muito bem conceituados de São Paulo e uma aqui de Florianópolis, para discutir esse assunto. E o que eu acho bacana desse cenário é que a gente está muito voltado à questão, não só pensando no espaço público, mas também no dia a dia do deficiente, né? Então, a questão de você fazer projetos acessíveis em edifícios residenciais de baixo padrão, por exemplo, que é o Minha Casa Minha Vida. Em São Paulo até vai ser trazido um case da Coab, do que eles fizeram lá para tornar essas residências mais acessíveis, né, para todos, e não só para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Agora, Patrícia, eu estou aqui pensando nos materiais que podem ser usados pelos arquitetos e engenheiros, porque a gente sabe que numa obra, sendo ela pública ou privada, nos memoriais descritivos, a gente tem uma quantidade de materiais nem sempre compatíveis com esta necessidade, né, de atender as pessoas com deficiência. Como coisas simples, por exemplo, como um interruptor de luz. A gente tem existem alguns recursos que a gente pode usar no projeto, até, assim, a gente não precisa ter uma obrigação, mas se você tiver isso já na consciência na hora de projetar, por exemplo, você pode fazer portas com 80 centímetros. Sim. As portas com 80 centímetros já me permitem um cadeirante entrar. Né? Então, se você considerar todos os quartos, banheiros, cozinha, tudo com 80 centímetros, você consegue que um cadeirante, por exemplo, que seria o mais crítico, entrar nesse ambiente. Né? Maçanetas de alavanca, que é de fácil manuseio, tanto para quem é, por exemplo, um cego, ou que tem uma deficiência visual e não é cego totalmente, vai ter uma deficiência que ele consegue acessar essa maçaneta e abrir com tranquilidade, ou se ele tem alguma deficiência na mão, que ele não tem força. Então, tem coisas desse tipo que a gente consegue ajudar, por exemplo, os banheiros. Se a gente fizer um banheiro com 1,50 de largura, você consegue ter um giro da cadeira de rodas melhor, por exemplo, né? Você não precisa ter o banheiro, de repente, tão grande, mas se tiver 1,50 de largura, já permite que o cadeirante consiga fazer a sua atividade normal dentro do banheiro. Sei. Pois a minha pergunta vinha nesse sentido. Esta preocupação que vocês estão tendo agora, ela é, digamos assim, a mesma preocupação que a indústria dos novos materiais, desses materiais muito usados em obra, de acabamentos, enfim, já existe hoje alternativas suficientes, em boa quantidade, para que o arquiteto e o engenheiro possa trabalhar com esses materiais voltados para essa preocupação? Existe sim. Inclusive a gente tem, por exemplo, na linha tem duas empresas de metais, que eles têm produtos que foram feitos junto com o Instituto Brasil Acessível, que é um instituto que, inclusive, a presidente desse instituto vai dar palestra amanhã no seminário,
que são essas maçanetas, por exemplo, de alavanca, Sim. que permite o fácil manuseio, eles já fizeram esse produto junto com o Instituto, ou seja, até para ajudar também os arquitetos a poderem especificar. Então tem, por exemplo, os selinhos do Instituto Projeto Acessível no site, dessas duas empresas que fazem metais. Sim. Além também dos pisos, antiderrapante, barras de apoio, que está cada vez mais acessível. Você não tem um ou dois fornecedores, você tem muitos fornecedores já que, né, então se não é algo que você não seja difícil ou caro de se adquirir, né? Sei. Bom, eu estou vendo que o número aqui ele é expressivo, né? Pelo IBGE, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. É um tremendo de um público, né? É muita coisa. E é engraçado que assim, todo mundo fala, mas eu não vejo tanto deficiente, mas é porque muitos deficientes eles não saem de casa, porque eles não têm acessibilidade na rua, eles não têm acessibilidade na calçada, eles têm ônibus, mas não têm acessibilidade na calçada. Para chegar até o ponto de ônibus. Então, essa é a grande questão. Além deles não terem, né, tipo, muitas vezes dignidade de conviver dentro da própria casa com as condições, né, para eles poderem ser autônomos, assim, dentro da casa, eles não têm condições de sair sozinhos na rua para poder aparecer na rua, né? Então a gente não vê, muitas vezes a gente não vê. É verdade. Mas o contingente é grande. O IBGE traz este número de 45 milhões, o que corresponde a quase 24% da população. É um número realmente expressivo. Agora, Patrícia, me diga uma coisa. Nós sabemos que entre os afazeres do engenheiro e de um arquiteto existe lá a norma técnica, né? A Associação Brasileira de Norma Técnica. Esta ABNT, ela também já está adaptada a estas exigências, hein? O que a gente, até como arquiteto, nós somos... não é uma obrigação, mas a gente já tem que utilizar a norma, que é a 9050, que é de acessibilidade, para qualquer tipo de edifício público, mesmo privado. Então, a gente tem essa norma que a gente utiliza para os nossos projetos, né? Tem também algumas outras, assim, tem em leis, decretos que exigem, por exemplo, que edifícios privados ou edifícios públicos tenham as condições de acessibilidade. Isso tem, mas é muito pouco, assim, você vê, as coisas são muito adaptadas, né? E não pensadas no conceito do projeto. Né? Então, é meio que deixado assim, poxa, eu tenho que fazer um banheiro de deficiente, né? E, na verdade, a gente já tem que pensar isso no projeto, né? Quando a gente vai projetar, já tem que pensar, não, tem que ter um banheiro de deficiente. Claro. Né? Mas não pode ser uma coisa já na adaptação, né? Exatamente. Ela teria que ser original já. Tem que estar no conceito do projeto, exatamente. Sei. Bom, para finalizar, Patrícia, o problema das escadas, né? Que sempre são... talvez o principal problema de todo deficiente cadeirante ou sei lá de que outro tipo, mas... Na verdade, eu não acho que o problema é a escada, o problema são as rampas que são feitas, que não tem a inclinação adequada. Pois é, mas aí quando a gente fala em escada e rampas, nós estamos falando de espaço, né? E hoje em dia a gente sabe que os espaços são cada vez menores, né? Esses quartos de apartamentos, enfim, acessos são cada vez menores. É um desafio, e tanto, para a arquitetura e para o urbanismo também, né? Também, eu acho que isso aí o arquiteto, ele projeta espaços, né? Então, isso tem que estar dentro da gente para pensar em todas... a gente tem que pensar no espaço universal, assim, para todas as pessoas, né? E, claro, muitas vezes, quando você vai projetar um edifício residencial, qualquer metro quadrado que você vai aumentar para poder colocar, por exemplo, fazer um apartamento para deficiente, né? Sei lá, pensando que todos vão ser acessíveis. Você vai acabar aumentando muito a área do apartamento, ou reduzindo áreas que, de repente, o incorporador, o seu cliente não quer. Então, também é uma briga diária para você poder conseguir, né, colocar em prática todos esses critérios de acessibilidade, né? Até, por exemplo, quando você faz clínicas, que você é obrigado pela vigilância sanitária, obrigado a ter banheiro de deficiente, tanto para o consultório quanto para a recepção. Então, isso vai mesmo ocupando espaço. E para o cliente é difícil você conseguir
que ele aceite, né, essa norma, né? É verdade, é um desafio, né? É um desafio. Tá bom, Patrícia. Então, falamos deste seminário que começa amanhã. Aqui em Florianópolis, na sede do Sinduscom. Todos podem participar ou só profissionais de arquitetura, engenharia? Não, ele é aberto ao público, tá? Como o nosso o grupo de trabalho de sustentabilidade da SBEA que está fazendo, que está promovendo esse seminário, a gente, na verdade, o público que mais se interessa é o pessoal da área, né, de arquitetos, engenheiros. Mas ele é aberto ao público, qualquer pessoa pode se inscrever, tá? Posso falar qual o telefone? Claro que sim, por favor. Tá. É 3028, 3628, a sede da SBEA, Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Sim. Aí pode se inscrever. Então, para quem é associado da SBEA, Sinduscom, IAB ou estudante, tem desconto. Vamos abrir essa sigla aí para o pessoal saber. ASBEA quer dizer o quê? ASBEA é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Certo. E o IAB é o Instituto de Arquitetura de Arquitetos do Brasil. De Arquitetos do Brasil, né? Bom, e nesta parceria com o Sinduscom, né, que é o sindicato... Com o Sinduscom também, isso. Certo. Bom, vamos repetir o número, por favor, Patrícia. 3028, 3628. Tá certo. Patrícia, muito obrigado, viu, Obrigada a você. Pelo seu esclarecimento aqui e vamos ser parceiro nesta ideia aí de cada vez mais... tá certo. Obrigado. Obrigada, tchau. Esta a arquiteta Patrícia D'Alessandro, da Associação Brasileira de Engenharia e Arquitetura e do IAB também, né, do Instituto de Arquitetos do Brasil.